Ok, beleza. Pessoal, seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cloud computer, ou nuvem de computadores, ou detalhar um pouco mais SaaS, PaaS, IaaS, né? O assunto vai ser bem, sempre girar em torno da questão da nuvem, tá? Sobre principalmente a migração para cloud, migração para nuvem, todas as dificuldades ou dicas aí que eu posso repassar para vocês, tá? Como eu disse, Anderson Souza, né? Eu já estou nesse mercado aí de nuvem, implantando nuvem e fazendo engenharia de nuvem já há alguns anos, né? Já uns 6 ou 7 anos, né? Especificamente nos ambientes da Microsoft e da Oracle. A gente trabalha tanto com os dois ambientes, somos partner Oracle e também Microsoft, tá? E a gente tem um ambiente grande, tanto em um quanto em outro, né? Tem grandes particularidades, claro, nos dois ambientes, mas de modo geral, nuvem é nuvem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, a gente vai entrar nesse assunto também, tá? Atualmente eu estou com a Stato, né? Eu sou o CTO dentro da Stato, diretor de tecnologia, e a Stato é uma empresa que, além de outras coisas, foca todo teu serviço e teus produtos em cloud, tá? O que a gente vai conversar hoje? Sobre essa jornada, né? Sobre essa migração, sobre exatamente esse momento que todas as empresas vão passar em algum momento de começar a usar os serviços de nuvem, tá? E quando eu falo dessa forma, né? Porque eu, depois de quase 7 anos na área, uma certeza que eu tenho é que não faz muito sentido mais hoje empresas terem o seu data center 100% locais, 100% on-premise, né? Claro que para algumas situações muito específicas pode ser que faça sentido, mas na maioria das situações não faz mais sentido. Então, sim, o que vai acontecer daqui para frente é uma boa parcela das empresas, a maior parcela, eu acredito que vai ficar 100% em nuvem, né? Algumas empresas faz sentido ficar híbrido, né? Ela vai ter uma parcela do teu ambiente em nuvem, uma parcela em casa, né? Faz sentido, mas eu duvido muito que alguma empresa fique 100% em casa. Isso já não é hoje, né? Porque por mais que empresas hoje tem o teu ambiente em casa, alguma ou outra coisa ela já está usando em nuvem, seja ali um pacote Office 365, seja alguma aplicação em SaaS específica que a empresa usa. Então, de alguma forma, a empresa já está usando nuvem, né? Mas o que vai acontecer daqui para frente é acelerar muito realmente essa migração das empresas, desligando toda a data center local e migrando para a cloud, tá? Mas vamos lá, o que que é computação em nuvem, então, né? Como é que a gente começa a definir isso, tá? Eu vou dar um basicão mesmo agora, só para a gente alinhar todo mundo bem rapidinho, para depois a gente entrar mais a fundo, né? Mas quando a gente fala de computação em nuvem, eu quero destacar primeiro que é um recurso que traz como benefício para a empresa esses itens, que é a agilidade e escalabilidade. Eu vou usar esses benefícios para explicar um pouquinho os conceitos de cloud, né? Então, a primeira característica, o primeiro benefício de nuvem para a empresa é agilidade e escalabilidade. E quando a gente fala isso, é o seguinte: hoje, quando eu tenho meu ambiente dentro de casa, eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu preciso fazer qualquer tipo de movimento, seja uma melhoria ou seja uma recuperação de algo que falhou, né? Então, por exemplo, eu estou lá com o meu servidor em casa, queimou um HD. Dificilmente você vai ficar guardando HD reserva, algumas empresas têm, mas já é um problema para a maioria das empresas, porque a maior parte das empresas não tem uma reserva, queimou aquele lá, até que ela consegue fazer aquela substituição, acaba levando ali um tempo para se recuperar, né? Em cloud isso não existe. Agilidade para você subir um ambiente e desligar, ligar e desligar alguma coisa, né? Você tem lá um servidor, precisa de um outro servidor só para teste. Em poucos minutos você sobe um segundo servidor, utiliza, desliga de novo, né? Precisei de um HD a mais, você anexa um outro HD em segundos ali, né? Então, essa agilidade de você ter qualquer recurso no tempo que você precisa ali é um grande benefício da nuvem, né? Que hoje ajuda muito a maioria das empresas.
A escalabilidade, mesma coisa, que foi o que eu acabei de comentar. Você está com um servidor e de repente chegou, olha, amanhã começa a fechar folha, né? E percebe-se que nesse processo de fechamento de folha parou a empresa, está todo mundo reclamando de lentidão, o servidor não está suportando. Isso no ambiente local seria um problema que não seria resolvido ali, né? Só poderia ser resolvido ao longo prazo, né? Mas se você está em nuvem, você está percebendo ali uma lentidão, você consegue reiniciar o servidor com o dobro do recurso, o triplo do recurso, o tamanho que você quiser. Isso é escalabilidade, né? Então você consegue aumentar ou diminuir recurso em tempo real, ali em minutos, né? E você paga pelo uso, né? Isso acontece com uma boa parcela dos nossos clientes. Tem muito cliente que desliga os servidores à noite, né? Por quê? Porque à noite a empresa está fechada, não está usando. Como você paga pelo uso, você desliga à noite, você não está pagando, né? Em casa você não consegue fazer isso. Eu tenho muito cliente que durante o final de semana ele até usa o computador, mas ele não precisa daquela potência que ele precisa durante a semana. Então, o que que ele faz? A gente pode configurar o recurso para durante a semana ele trabalhar com, sei lá, 6 CPUs e chegar no final de semana baixar de 6 para 2, né? De novo, em casa você não consegue fazer isso, né? Em casa, se você tem um pico de uso de 6 processadores, você tem que comprar um servidor de 6 para cima, já pensando aí em um crescimento, né? Na nuvem, não. Se eu preciso de 6 processadores 5 dias por semana e 2 processadores 2 dias por semana, é isso que eu vou pagar e pronto, né? Eu não preciso ficar pensando no futuro nesse sentido, né? Isso é escalabilidade. Nesse sentido, a gente fala de redução de custos, exatamente seguindo essa linha, né? Quando eu começo a usar os meus recursos de forma mais inteligente, eu consigo levar a redução de custos para o meu ambiente de TI. Muita coisa já começa a ficar automatizada, então eu preciso de menos tempo de pessoal técnico ali para cuidar. Muita coisa tem um custo realmente mais barato, muita coisa eu posso deixar num tamanho mais limitado, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, quando você vai comprar um servidor para a tua empresa, você não tem como comprar, hoje eu preciso de 2 CPU, vou comprar com duas. Não, você sempre vai comprar a mais. Então, você vai passar alguns meses, talvez anos, pagando um recurso maior, pensando nesse crescimento, e isso você fica com aquele recurso imobilizado aí por um bom tempo. Em nuvem, não. Se eu preciso de dois hoje é dois, se eu preciso de três amanhã é só amanhã que eu vou colocar três, né? Isso gera muita redução de custo. Eu tenho como benefício segurança e confiabilidade, né? Quando a gente fala de um ambiente de nuvem, você herda, né? Você se aproveita de todo um recurso de segurança que já é nativo da cloud, que dificilmente eu conseguiria colocar dentro da minha casa, né? A gente está falando de data center que é Tier 3, né? Que é um data center que tem que seguir uma quantidade enorme de regras quanto à segurança de acesso do pessoal para entrar no data center, questão de energia, de segurança em relação a incêndio, inundação e etc. Então, a gente está falando de um data center com nível de segurança altíssimo, seja contra ameaças físicas, né, fogo, incêndio, queda de energia, etc., seja contra ameaças virtuais, né? Então, a segurança é muito maior. E aqui a gente já começa a destacar uma das grandes dúvidas quando a gente conversa com as empresas que estão migrando para a nuvem, e um grande senso comum, um grande medo que às vezes as empresas têm em relação à segurança, né? Porque realmente você está tirando algo que está dentro da tua casa, colocando em um outro lugar, né? Então bate aquela insegurança, o que que vai acontecer? E isso é exatamente um dos grandes ganhos em relação à nuvem, né? Você ganha uma segurança que muito difícil de estabelecer no local, né? Você não tem, impossível uma empresa hoje fazer o mesmo investimento de segurança que é feito pelas grandes empresas, né? Pela Microsoft, pela AWS, pela Google Cloud, então, pela Google, né? Então, esse pessoal faz investimento em relação à segurança que ninguém vai conseguir fazer isso no teu próprio data center. Então, a gente ganha muito nesse sentido, né? E em relação, muitos perguntam também, né? Mas os dados vão estar no servidor do outro. Em relação
a vazamento de informação o sigilo dessa informação, isso também não tenho nenhuma dúvida de que a segurança que eu tenho dentro do ambiente cloud é ainda maior do que eu teria dentro de casa, né? E, além disso tudo, eu ainda ganho bastante aqui em maior produtividade e colaboração, porque quer dizer, eu passo a ter em cloud uma facilidade de compartilhar recurso, né, muito maior do que eu teria dentro de casa. Então, assim, eu precisei liberar uma porta, eu precisei liberar um IP para alguém conectar de fora, conectar com alguma API, etc. Toda essa configuração com segurança é feita com muito mais tranquilidade, né? Então, esses benefícios já começam a mostrar algumas características do que é essa computação em nuvem, né? E quais são as vantagens que a empresa acaba ganhando? Exatamente a flexibilidade e a adaptabilidade. Você consegue passar a ter uma facilidade grande de movimento, né? Se eu preciso criar servidor de teste, fechar servidor de teste, eu preciso criar um site, colocar um site no ar com uma velocidade maior, eu consigo com muita tranquilidade, né? Coisa que dentro de casa eu não teria, né? Então, tudo isso começa a definir algumas características da computação em nuvem, né? Mas, basicamente, entrando um pouco mais na parte técnica, né, quando a gente fala em cloud, a gente percebe o seguinte: primeiro que hoje, o que a gente tem de sistemas em nuvem se baseia em toda uma tecnologia que vem melhorando muito ao longo do tempo, né? Por que que hoje vale a pena a nuvem? Porque os componentes têm ficado cada vez mais baratos, as conexões cada vez mais baratas, as conexões com a internet cada vez mais estáveis, né, e popularizadas. E isso é natural, né? A gente pega aí até esse exemplo aqui, né, que em 2005 a gente tinha um micro SD de 128 mega. Hoje você pega um de 128 giga no mesmo tamanho, né? E assim, há muito pouco tempo atrás, um computador, um HD, tinha que ser carregado em caminhão, né? Então, hoje a gente tem uma redução muito forte no custo dos equipamentos, dos recursos de hardware, e a gente tem uma facilidade muito maior, uma estabilidade muito maior nas conexões de internet, né? Se a gente pega aí o Brasil como está hoje, a gente tem uma evolução na qualidade da internet muito grande que ocorreu aí nos últimos 5, 6, 10 anos, né? Esse crescimento aí foi muito forte, né? Mundial também, a conectividade hoje está muito estável, né? A gente tem uma rede aí de cabo submarino, de satélite, que permite uma conectividade ali que faz com que a gente use com tranquilidade recursos de nuvem em qualquer lugar do mundo, né? Com uma latência muito pequena, uma latência muito abrangente aí que me permite usar sistemas pesados como se tivesse dentro de casa mesmo, como se o servidor tivesse do meu lado, né? Até quem tem curiosidade aí tem alguns sites aí que mostram esses mapas de como que estão aí os cabos submarinos, fica aí como curiosidade, né? O legal é que tem essa foto aí bem interessante, né? O nosso maior problema hoje com conectividade são alguns tubarões que ninguém sabe por quê, ama morder cabo submarino. É uma questão bastante interessante. E a conectividade tem crescido, né? Só o projeto Starlink já está prevendo aí 40 mil satélites, né? Hoje o pessoal consegue fazer conexão via satélite em qualquer lugar com o Starlink com maior tranquilidade, né? E os data centers têm ficado cada vez mais parrudos, mais eficientes, mais abrangentes. Tem pesquisas aí para colocar data center debaixo d'água que a Microsoft estava fazendo, outras empresas também estão fazendo, né? Então, resumindo, eu quis passar tudo isso, eu passei bem rapidinho isso aí, porque o objetivo não é detalhar isso, mas é mostrar o seguinte: um paradigma que eu já queria quebrar com todo mundo nesse primeiro momento é que havia uma grande preocupação, né, sobre custos em relação à nuvem, né? E a gente percebe que cada vez mais, com o aumento da concorrência, o aumento de players entrando nesse mercado, oferecendo recursos cada vez melhores, a gente tá acompanhando uma redução muito forte nos custos desses recursos, ao ponto de que hoje
se você colocar na ponta do lápis ali, fizer os cálculos direitinho, a gente tem certeza que você manter um ambiente em cloud fica mais barato do que manter dentro de casa, né? É claro que não fica se o cálculo não for considerar todos os parâmetros. Por exemplo, se hoje a gente esquece de contar licenciamento de software, é um problema, né? Mas se eu conto ali licenciamento de software, se eu conto ali equipe necessária para manter esse recurso, se eu conto energia elétrica, segurança, se eu conto hardware, quando eu coloco isso tudo na ponta do lápis, o custo de manter isso em cloud é menor. E qual que é a grande questão? Além do custo ser interessante, eu ainda ganho algumas questões a mais que eu não tenho dentro de casa. Eu ganho uma segurança adicional que eu não tenho dentro de casa, eu ganho essa flexibilidade que a gente estava falando que eu não tenho dentro de casa, eu ganho essa opção de ter essa segurança de ter o recurso, de pagar pelo recurso que eu estou usando e não ter que ficar comprando coisas a mais. Então, assim, já tem um custo menor, além do custo ser menor, ainda tem outros benefícios adicionais que eu não tenho dentro de casa. Então, quando a gente soma tudo isso, é inegável que é uma solução melhor do que ter dentro de casa. É óbvio que a gente tem casos e casos, a gente vai conversar sobre algumas particularidades ali para frente, né? Mas aqui eu dou um exemplo de como que estão os data centers. Aqui é um exemplo só da Microsoft, né? Que mostra que ela tem data center pelo mundo inteiro, né? E é outra facilidade, é outra vantagem da cloud, né? Deu dessa possibilidade, dessa segurança de eu poder espalhar os meus dados e ganhar isso em segurança, ou colocar o meu dado mais próximo da minha operação, né? Bom, mas resumindo, quando a gente fala então de cloud, a gente está falando do quê? De um data center, de uma empresa que possui, que coloca todos os servidores ali disponíveis para que eu consuma e eu possa separar ambientes para minha empresa e consumir aquele ambiente e pagar pelo uso que eu faço daquele ambiente, né? Então, as empresas já têm todos os equipamentos, todos os recursos de hardware e software disponíveis lá para mim, como se tivesse ali uma prateleira de um supermercado, eu vou lá e escolho o que eu quero consumir e vou pagar por aquele item que eu escolhi, né? Basicamente, isso é um resumo aí de um data center de cloud, né? E o que a gente percebe que tem, e aí, somado a isso, o que eu tenho que fazer é escolher quem vai ser o meu fornecedor de nuvem, né? Que hoje a gente tem algumas grandes empresas que são fornecedoras, né? Você tem a Microsoft, você tem a Google, você tem a AWS, a Amazon, você tem a Oracle que fornece nuvem, então você tem essas grandes empresas fornecendo esses recursos, e você tem também diversos menores fornecendo esses recursos também, que eu posso escolher players aí, ou empresas mais próximas a nós, né, da tua localização. A questão é que hoje está valendo muito mais a pena ir já direto dessas grandes empresas, né? Custo está mais legal e elas têm ali recursos, né, para ter melhores recursos de segurança, então acaba valendo mais a pena já partir para essas nuvens públicas, né? Públicas no sentido que está aberto aí a todos, né? Fica de um ambiente compartilhado, tá? E quando eu falo de nuvem, eu preciso definir com vocês qual que é o nível da nuvem que você vai usar. Porque quando a gente fala de nuvem de computador, então, a gente já definiu que você tem um conjunto de recursos que estão ali disponíveis para o teu uso, e você escolhe ainda qual que é o nível de serviço que você quer usar daquela rede de computadores que está disponível para você. Quer dizer, quando a gente fala de nuvem, você já deve ter ouvido falar dessas letrinhas aí, né? IaaS, PaaS e SaaS, né? Infraestrutura como serviço, que é o de baixo, né? Infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, tá? Normalmente você escolhe uma dessas três camadas para colocar o teu ambiente, tá? Qual que é a diferença dessas três camadas?
O software como serviço, que é essa camada mais superior, é o que praticamente todo mundo já usa hoje, né? Quando você acessa o Gmail, quando você acessa o Outlook, quando você acessa o Instagram, o Facebook, você está usando um software como serviço. Você não está precisando, você não precisa, você usa o Gmail, mas você só usa o software. Você não precisa se preocupar onde que ele está hospedado, qual que é o servidor, você não tem que cuidar do servidor, não tem que cuidar do sistema operacional, você não tem que fazer nada, você só acessa, usa o software, sai e pronto. Dali para baixo, tudo está sendo gerenciado por alguém, né? Isso é um software como serviço. Então, é aquele sistema que você usa, que não está hospedado dentro da tua empresa ali, normalmente, né? Está hospedado em algum data center, e você não precisa preocupar com nada, você só loga, usa, sai e acabou, né? Aquilo é um software como serviço. Além disso, você desce uma camada, você tem a plataforma como serviço. Você pode entrar em qualquer ambiente de nuvem desses grandes players e contratar um serviço para você colocar o teu software lá dentro. Então, por exemplo, eu preciso colocar uma página web no ar. Eu não quero, eu vou colocar em algum ambiente de nuvem, né? O que que eu faço? Eu posso contratar em um ambiente de nuvem uma plataforma como serviço, onde eu vou colocar aquele software, aquela página minha, e aquele data center vai, então, disponibilizar aquela página para mim. O que que eu vou me preocupar? De colocar minha página, colocar os meus dados e não vou preocupar em nada dali para baixo. Então, eu não tenho que me preocupar com o sistema operacional, não tenho que me preocupar com o servidor web, eu não tenho que preocupar com hardware, nada. Eu só vou cuidar do meu software. O meu software eu gerencio. O meu software eu coloco lá, meu banco de dados, os meus dados que eu colocar lá eu gerencio, mas eu não gerencio mais nada além disso. O resto tudo está na mão do provedor, ele cuida para mim. E aí a gente desce para a camada mais baixa desse nível, né? Que é a infraestrutura como serviço. Eu alugo o hardware. Então, a empresa vai me fornecer o hardware, a máquina, e eu vou cuidar de todo o resto dali para frente, né? Dali para cima. Então, o sistema operacional precisou fazer uma atualização, é eu que faço. Precisou instalar alguma aplicação, algum drive, alguma coisa a mais para o meu software funcionar, sou eu que cuido daquilo ali. Então, eu vou cuidar desde o sistema operacional para cima, né? Então, no SaaS, eu só preocupo com usar, mais nada. Na plataforma como serviço, eu preocupo só de gerenciar o meu sistema, meu software, e na infraestrutura como serviço, eu cuido de toda a infraestrutura do hardware para cima. Eu só não preciso preocupar com o hardware. Então, se o HD está com defeito ou não, se a placa-mãe está com defeito ou não, se a placa de rede está com problema ou não está com... Isso tudo está na mão do data center, não tem que preocupar com nada disso. Eu só vou me preocupar com o sistema operacional para cima. Essa é que são as diferenças dessas três letrinhas, tá? Para ficar um pouquinho até mais claro, né? Tem esse gráfico da separação das responsabilidades e ele mostra mais claro o seguinte: quando você fala de um ambiente on-premise, aqui dentro de casa, quando a empresa tem que gerenciar, ela vai gerenciar tudo, né? A rede, o armazenamento, os servidores, a virtualização, o sistema operacional, qualquer sistema de middleware que eu tenho que instalar, runtime, os meus dados e aplicações. Está tudo na minha mão, tem que cuidar de tudo. Aí eu entro no mundo cloud, eu começo a usar, começo a entrar no mundo da computação em nuvem. O que que acontece? Da virtualização para baixo, eu não tenho mais que me preocupar. Ali já é responsabilidade do seu provedor, tá? Então eu não tenho que cuidar do hardware, do HD, da placa-mãe, do como que se a memória está falhando ou não, se o HD está com trilha danificada ou não. Eu não tenho que preocupar com nada disso, porque isso tudo está na mão do provedor. Eu vou preocupar do quê? Do sistema operacional para cima, né? Eu preciso atualizar o SO, preciso instalar um plugin, alguma coisa assim, é dali para cima. Do sistema operacional para cima está na minha mão. Quando eu entro na plataforma como serviço, eu só me preocupo com minha aplicação e meu dado, mais nada. Dali para baixo está tudo na mão do provedor. E aí eu chego na última camada, que é a mais simples,
onde eu só uso o sistema que está lá já implantado, eu não tenho que preocupar com absolutamente nada, né? Como eu estava comentando, seria o caso de um Gmail, de um Outlook, alguns sistemas com que você usa o sistema, loga, usa e pronto, não precisa preocupar com o que está acontecendo por baixo dos panos, tá? Por enquanto, tudo tranquilo, pessoal. Alguma dúvida, alguma questão, vai chamando aí, tá? Se tiver alguma questão no que ficou aí que eu acabei deixando mais obscura, tá? Não se preocupe em chamar. Nesse ambiente, ainda seguindo essa linha, a gente tem também que ver que existem diferenças como eu licencio os meus softwares, os programas que eu utilizo. Então, por exemplo, quando eu preciso comprar, eu preciso usar o banco de dados SQL Server ou o banco de dados Oracle na minha empresa, né? Se eu tenho que usar na minha empresa local, né, na on-premise, o licenciamento é de uma forma. Se eu vou usar em nuvem, o licenciamento muda, né? Normalmente, quando você vai colocar na empresa, normalmente você compra uma licença perpétua daquele software, né? Você já dá um aporte ali, já faz um investimento pesado ali de primeira, né? Quando você vai para o SaaS, normalmente esse custo está embutido ali na assinatura da cloud. Você paga junto ali mensal. E, de novo, você paga conforme a tua necessidade. Quer ver um exemplo bem legal? Você pega o Oracle, por exemplo, ele é licenciado por processador, assim como o SQL, mas vamos pegar o Oracle, né? Você licencia por processador. Vamos supor que você vai colocar dentro da tua empresa e você tem a seguinte situação, pegar uma situação bem prática para a gente pensar. Você vai licenciar o Oracle na tua empresa tem uma particularidade. Ela trabalha ali ao longo do ano inteiro, ela tem uma necessidade ali que, vamos supor, dois processadores dariam conta de todo o processamento no ano inteiro, fora 3 ou 4 vezes ao longo do ano que você tem um processamento maior. Sei lá, você tem um processamento maior no Natal, no Dia das Mães e alguma outra data, o teu processamento sobe bastante, 2 processadores não é suficiente, eu preciso de 4 processadores. Vamos pegar esse exemplo bem básico. Qual que seria a solução se eu estiver montando um ambiente desse on-premise? Eu vou ter que comprar um servidor com 4 processadores. Eu não vou poder comprar com dois, né? Porque apesar de eu usar quatro só 3 vezes nessa sazonalidade, 3 vezes ao longo do ano, eu preciso de quatro. Se eu comprar um servidor com dois, nessas 3 situações de grande movimento, a minha empresa para. Então, prevendo isso, eu tenho que comprar quatro de qualquer jeito, para ficar o ano inteiro usando dois e só nessas 3 situações usando quatro. E aí, para piorar a situação, o licenciamento do Oracle é por processador. Então, eu vou ter que comprar a licença do Oracle para quatro também, né? E não para dois. Então, olha a quantidade de recurso e dinheiro mesmo que eu preciso deixar preso, né? Que eu preciso investir ao longo de um tempo grande por causa de poucos picos que eu vou precisar usar a potência total do meu ambiente. Quando você está falando de nuvem, isso não acontece, né? Por quê? Porque nesse período todo que eu preciso de dois, eu vou ter um servidor com dois, eu vou pagar a licença sobre dois. Nesses 3 momentos de pico que eu preciso de quatro, eu vou subir o meu ambiente para quatro, aí eu vou pagar quatro e licença do Oracle de quatro nesses momentos específicos. Olha essa flexibilidade como que ajuda aí e vem confirmar essa questão da melhoria na flexibilidade e nos custos para a empresa quando bem utilizado, quando a cloud é bem gerenciada, né? E ainda seguindo esse exemplo de ambiente cloud e on-premise, né, e do licenciamento do Oracle, hoje, se você for licenciar um processador Oracle, a gente está falando em um custo que gira em torno de o quê? 120, 130 mil reais hoje, né? Tem uma variação grande, eu não estou falando o valor exato, tá? É só um exemplo. E o que acontece? Se eu vou colocar isso dentro da minha casa on-premise, normalmente a empresa tem que já investir esses 130 de cara ali, né? Já tem que fazer esse consumo, esse gasto ali. Geralmente o
pessoal vai dividir isso aí no máximo 3 vezes para você pagar esse valor, né? Se você está usando um ambiente cloud, você dilui esse custo ao longo dos anos, porque você vai pagar mensalmente uma parcela, geralmente esses 130 mil, você vai pagar em 2, 3 anos esse valor para um processador em cloud, né? Então você já dilui isso ao longo do tempo, é outra vantagem bastante interessante, tá? Bom, para fechar essa questão das características, então, da cloud, eu queria focar alguns pontos que eu acho bastante importante a gente já deixar em mente. Autosserviço sob demanda. Isso é algo muito importante, muito legal na cloud. Você tem como criar o que você quer, na hora que você quer, e desligar o que você quer na hora que você quer. Você não depende de ninguém. Você não tem que ficar esperando alguém fornecer algo, comprar algo, chegar algo, não. Precisei de uma máquina, vou lá, subo essa máquina, utilizo, não precisei mais, desligo a máquina, paro de utilizar. Então, esse autosserviço sob demanda é uma característica muito legal da computação em nuvem, né? O acesso amplo via rede é outra característica que eu gosto muito, né? A gente passa a ter uma facilidade para acessar os nossos recursos que às vezes dentro de casa acaba se tornando um problema, né? Ah, quando você precisa conectar o teu serviço com uma filial, quando você precisa disponibilizar um web service, tudo acaba podendo se tornar um problema ou ser uma dificuldade maior do que precisaria ter, né? Quando você está no ambiente de nuvem, a gente acaba tendo esse serviço de uma forma muito fácil, né? Outra coisa legal é que eu começo a agrupar recursos com uma facilidade maior, então para quem trabalha aí com centros de custo, precisa ter uma separação de custos por área e ter uma ideia de consumo, né, dos seus recursos de hardware ou de software, tem uma facilidade maior quando você trabalha isso na cloud, né? Uma elasticidade rápida, isso eu acho dos itens mais importantes em cloud, né? A gente está vivendo aí num período que isso aqui é extremamente importante. Uma empresa hoje ficar esperando chegar servidor, esperando o servidor ter um upgrade no servidor, tudo são características que acabam dificultando muito a operação, né? Às vezes a gente está ali, vamos instalar um módulo novo, falando aí no mundo sênior, né? Às vezes você está com RP, você vai instalar um módulo novo no RP, naquele período que você vai instalar um módulo novo no RP, você vai ter uma demanda maior sobre aquele servidor. Para piorar, você vai ter consultores externos conectando e fazendo serviços. Então, a gente tem uma situação que, às vezes, você está com um servidor ali que até funciona legal, mas só porque você vai instalar um módulo novo, por um período vai ficar extremamente lento, vai inviabilizar a utilização desse servidor pela empresa, né? Se você está em nuvem, isso não é problema. Você fala assim, ah, cara, por um mês a gente vai dobrar o recurso aqui, porque eu vou instalar um recurso novo, vai conectar mais gente, vai conectar consultor. Então, por um mês eu vou subir o recurso, esse pessoal faz o que tem que fazer, depois eu volto o servidor no tamanho normal, aí, no tamanho esperado, né? Então, você tem uma elasticidade muito rápida e com uma facilidade muito grande, né? E todos os serviços são mensurados. Então, se alguém tem medo, por exemplo, de, eu vou perder controle sobre os meus custos. Esse é o mito, esse é um medo totalmente desnecessário, né? Porque é totalmente o contrário, né? O inverso é o que acontece. Eu passo a ter um valor exato do que eu estou gastando. Então, quanto que eu estou gastando para o servidor A, para o servidor B, quanto que eu estou gastando de HD, quanto que eu estou gastando de backup, quanto que eu estou gastando de banda de internet. Quer dizer, eu começo a ter valores exatos para cada um dos recursos que eu estou utilizando. Então, se eu tenho um projeto ali, a área de marketing usa um servidor para fazer tal serviço. Eu sei exatamente o quanto está custando aquele servidor para a área de marketing. Eu não tenho essa preocupação de perder qualquer tipo de média, de métrica sobre o consumo que eu tenho. Dentro de casa, que é o contrário. Se você tem os seus servidores dentro de casa, é extremamente difícil você ficar calculando quanto é que está sendo o consumo de cada área, né? Então, para fechar isso aqui, quais os grandes benefícios? Redução de custo,
Dispensar, isso não dá para deixar de fora. É um dos grandes benefícios. A gente não precisa fazer investimento em hardware e software, principalmente antecipado. Eu vou pagando conforme o uso. Os custos passam a ser previsíveis, né? Eu vou pagar conforme o uso, como eu já comentei várias vezes. Eu só pago aquilo que eu estou usando, né? Com isso, eu ganho produtividade, né? O acesso ao meu software passa a ser de qualquer lugar com uma facilidade muito maior, né? Hora e local já não é um problema. Eu posso estar onde for, né? Eu posso estar na rua, precisei acessar alguma coisa do celular. A facilidade com que eu consigo fazer essas liberações é muito maior do que eu teria dentro de casa, né? É, um outro item que eu gosto também, a automação de tarefas, passa a ser uma realidade muito mais fácil quando eu estou em cloud, porque eu ganho ali uma conectividade melhor e eu começo a ter serviços adicionais. Então, por exemplo, para quem usa o Office 365, para conectar o Office 365 com o teu ambiente de cloud e começar a fazer o uso disso tudo, você ganha velocidade para fazer isso tudo, tá? E flexibilidade, escalabilidade, eu falei bastante sobre isso. É um grande recurso para que a gente vai se aproveitar com a cloud, tá? Bom, quando a gente fala de migrar, então, beleza, preciso começar com isso, né? Quais são os pontos interessantes, onde que a gente pode destacar aí que são os pontos que a gente tem que se preocupar, né? Eu já começo comentando que a grande dúvida e a grande preocupação de todos está em custo, sempre, né? Então, se eu não sei o público que está aí, qual que é a característica, mas com certeza tem um pessoal de TI, tem um pessoal que faz parte da diretoria, tem um pessoal que é sócio da empresa ou é diretor da empresa. Cada um tem a sua preocupação, mas no final das contas está todo mundo preocupado com os custos, né? E o que a gente tem percebido é que boa parte dos projetos de nuvens vão falhar exatamente por não ter se preocupado, por não ter planejado corretamente os custos envolvidos no projeto, tá? E acaba gerando insatisfação, né? Acaba gerando aí prejuízos desnecessários. Então a gente vai ter que se preocupar sim com isso a todo momento. E para isso todo mundo vai ter que ser envolvido. Afinal de contas, são recursos que são indexados em dólar, né? Apesar de, como eu comentei, caiu muito o preço, está barato, né? Barateou bastante, está bem fácil de usar, mas eu tenho que ter cuidados para a gente ter um sucesso legal na implantação. Então, eu queria focar um pouquinho nessas dicas sobre esses cuidados para a gente alinhar isso aí que são as dicas principais que eu posso trazer para quem quer migrar para a cloud, para quem quer ir para esse novo ambiente, tá? E eu gosto de ser bastante prático, viu, gente? Eu vou trazer três exemplos ou alguns exemplos bem práticos aqui para a gente discutir em cima da prática, tá? São exemplos reais, né? Questões que acontecem nos ambientes que a gente monitora, né? Às vezes a gente pega ambientes para fazer esta gestão de custo, né? Então, são exemplos reais do que pode acontecer. Eu acho que aí fica bem mais fácil da gente conversar, tá? Alguns exemplos bem simples. Pegando o exemplo um, só para mostrar alguns exemplos de como é fácil a gente errar em relação a custo com cloud, mas também para mostrar como é fácil a gente acertar, como é fácil a gente fazer certo, né? Pegando o exemplo um aqui, é um exemplo que eu posso dar da diferença que tem quando eu estou com um HD superfaturado. O que eu chamei de HD superfaturado? Falei, gente, eu acabei de comentar, a nuvem você paga conforme o uso, né? Se eu preciso de 100 GB, eu não preciso colocar um HD de 500 GB, eu preciso de 100 GB. E essa é a grande vantagem da nuvem, a escalabilidade. Então, por exemplo, eu preciso de 100. Aí fala assim: ah, não, vou colocar 256, porque se eu precisar, já está ali. Não, gente, precisa de 100, deixa 100. Aí você fala: mas se algum dia passar e eu precisar de 200? Não tem problema. Essa alteração do tamanho de HD você faz em segundos, né? Então você vai fazer isso quando você precisar. Você tem o monitoramento, você vai manter o monitoramento legal do teu ambiente. Você vai saber quando o teu HD estiver chegando no limite que você precisa de mais espaço, aí você programa, tal dia a gente vai, sei lá, dobrar o tamanho do HD. Beleza, tal dia você vai lá, dobra o tamanho, tá pronto, né? Não tem que pagar se você não usa.
E esse aqui é um exemplo bem basicão. Ó. Se você pega um HD de 128 GB, você vai pagar US$ 20. Um HD de 256, pela lógica, US$ 41, né? Quase o dobro, um pouquinho menos. Então, assim, se você precisa de um HD de 128, mantenha um HD de 128, porque se você colocar um de 256, o teu prejuízo anual só nessa besteirinha vai ser de quase US$ 250, né? Então, olha como que um exemplo só de um pequeno HD pode fazer com que o teu projeto encareça US$ 250 no ano desnecessariamente. Esse é um trabalho que tem que ser feito no projeto, né? Nessa definição dos recursos para que eles sejam dimensionados de forma que não cause nenhum prejuízo, né? Eu não vou deixar um HD menor do que eu preciso. Por quê? Eu vou ter um valor, um custo maior. O contrário é verdadeiro. Se eu descubro ali que eu não preciso de um HD maior, passo para um HD menor, eu vou ter um lucro, eu vou ter uma economia, né? Então, eu consigo pegar ambientes, por exemplo, que estão aí consumindo recurso, você vai analisar, você consegue reduzir a conta no final do mês, porque você começa a desligar coisa que não precisa, começa a diminuir o tamanho de coisa que não precisa, no final das contas, a maioria das empresas acabam pagando mais do que precisa. É um cuidado que a gente tem que ter. Exemplo 2, o segundo exemplo que a gente pode dar, que é semelhante, que a gente já pegou ambiente, por exemplo, que tinha HD fantasma, que é o quê? O que eu chamei de HD fantasma? Você olha lá nos recursos, de repente tinha um HD perdido lá que não está ligado a VM nenhuma, a máquina nenhuma, não está ligado, não está conectado a nada, ele simplesmente está lá existindo, né? E aí, como eu pago conforme o uso, está lá e está custando alguma coisa para a empresa, né? Um HDzinho de 128 perdido, a gente está falando aí de US$ 124 aí, 6 meses de prejuízo, né? E ele está ali, simplesmente. Faltou o que para essa empresa? Faltou monitoramento, faltou as pessoas, aquela pessoa que cuida do ambiente, identificar que a VM que estava utilizando aquele HD não está usando mais, então eu posso desativar, desligar, deletar aquele HD, né? E eu quero dar um terceiro exemplo aqui, que muda um pouquinho a característica, mas que eu acho muito legal esse exemplo, né? Que é uma situação de uma empresa, por exemplo, que precisa colocar um site, hospedar um site na internet, na nuvem, né? Precisa hospedar um site que ele construiu, né? Eu tenho várias formas de hospedar esse site na nuvem. Essa é a grande vantagem, né? Quando você fala de nuvem, você tem várias formas de fazer a mesma coisa, né? Com características diferentes, alguma com mais liberdade, outras com menos, outras mais caras, outras mais baratas. Então, eu tenho várias formas de fazer a mesma coisa. E quando eu falo de hospedar um site na nuvem, eu tenho várias formas de hospedar esse site. E qual que é a questão? Eu vou hospedar um site, eu poderia vir por esse serviço aqui, né, PaaS, de plataforma como serviço, que me disponibiliza um servidor pequeno, né, S1, né, que custa lá, como a gente está vendo aqui, US$ 89 mês, eu coloco o meu site lá dentro, né? São alguns valores aí de exemplo, tá, gente? Isso aqui tem que ser dimensionado, é claro que eu estou de acordo com a empresa, né? Mas vamos supor que eu escolho esse servidor, coloco lá meu site lá dentro e pronto. Ok. Só que eu descubro depois que esse site não precisaria de um servidor porque é um site estático. Se é um site estático, eu poderia colocar ele dentro de uma conta de armazenamento, que é outro serviço diferente dentro da nuvem. Eu tenho dois serviços que hospedam sites. Aqui eu estou usando o serviço mais caro, mas o meu site poderia ser colocado no serviço mais barato. Sabe quanto que custa o serviço mais barato? Praticamente zero, né? Você passa de US$ 89 para algo em torno de R$ 1, R$ 2, centavos, porque ele custa centavos, tá? Então, só esse erro, né, da engenharia ali, na hora de levar para a cloud, da engenharia de cloud, só esse erro de não entender que aquele site caberia nesse serviço mais barato, e aí, de forma errada, eu escolho o serviço mais caro, eu estou tendo um prejuízo de quase US$ 1.000 no ano sem necessidade. Eu não precisaria gastar isso, tá? Então, isso tudo, pessoal, foram exemplos bastante simples que mostra que se eu tivesse cuidado de planejar adequadamente, a economia que eu vou gerar para a minha empresa é muito grande, né? Mais alguns exemplos bem rápido aí, que eu sei que o tempo aqui já está vencendo, tá?
Na conta de armazenamento, por exemplo, quando eu vou colocar arquivo dentro da nuvem, eu tenho como escolher a camada que eu quero guardar esse arquivo. Dentro de casa, você não tem essa opção. Quando eu vou para a nuvem, eu tenho. Se eu tenho um arquivo que eu uso, se eu tenho um arquivo que eu vou guardar e eu uso pouco, por exemplo, é um backup, está lá, eu nunca vou usar. Eu tenho como eu colocar ele num lugar que é muito barato, mas muito barato mesmo. Mas se eu coloco ele no outro lugar que é o quente, né, que é mais caro, eu estou gastando dinheiro à toa, né? Então eu tenho que ter essa noção. Olha, arquivos de tal característica vai para onde é mais barato, arquivo de tal característica vai para onde é mais caro, né? Eu posso substituir alguns serviços de VM, de máquina, para solução sem servidor. Por exemplo, às vezes a empresa tem um site ou um software, um sistema que não precisa de uma máquina para hospedar. Eu posso colocar no serviço sem servidor que eu pago conforme o uso, pela execução. Isso aqui é um pouco mais técnico. Se alguém depois quiser saber melhor, ou com mais detalhe, me chama depois, tá? Mas eu tenho um exemplo de uma empresa, rapidamente, só para dar um exemplo prático disso. Eu tenho um exemplo de uma empresa que ela tinha uma situação dessa, ela tinha um sistema que fazia o seguinte, ela tinha uma função que ela todo dia ela tinha que ficar indo em um site via API buscar alguns dados para escrever no banco de dados da própria empresa. Então, ela tinha um sistema que ficava o tempo inteiro fazendo isso. Ia no web service buscar alguma coisa, escrevia no banco de dados. Essa empresa gastava, consumia uma máquina dentro do on-premise, né? Consumia o sistema, a licença do Windows, consumia a licença do banco, tudo isso para rodar esse sistema. O que que a gente fez com essa empresa? Pegou esse código, subiu como função, que roda como serviço, e tem uma particularidade ali que você paga pela execução, só que até 1 milhão de execução ele ainda fica na camada gratuita, você não paga. O que que aconteceu com essa empresa? No ambiente que ela tinha que pagar a máquina, pagar a energia, pagar a licença do Windows, pagar a licença do Oracle, ela passou a gastar, hoje ela gasta R$ 1, R$ 2 pelo mesmo serviço. Só de ter usado o serviço correto no ambiente correto, né? E tem várias outras dicas aí que eu posso dar, né? Tomar cuidado com a região onde você vai hospedar, né? Ah, vou colocar dentro do Brasil, fora do Brasil. Tem data centers que são mais baratos dentro do Brasil, são mais baratos fora. Isso pode fazer parte do teu projeto, né? No caso do backup, eu tenho como fazer o backup ser armazenado num lugar mais barato ou mais caro, eu tenho como fazer essa escolha, né? No caso do tamanho dos servidores, eu não preciso, como eu comentei, se eu preciso de um servidor que o pico dele só acontece uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, eu não preciso comprar o servidor pelo pico, pelo maior. Eu compro o menor e configuro, automatizo que ele vai crescer quando precisar. Isso é muito importante a gente conhecer esses serviços para gerar economia para a minha empresa, tá? São algumas dicas aí, alguns exemplos do que poderia ajudar aí a ter uma economia ao subir para a cloud. Outras dicas que eu poderia destacar também é o seguinte: eu tenho um dever, eu tenho um exercício de casa antes de ir para a cloud. Eu tenho um trabalhinho para fazer antes, né? Que eu chamo aí de preparação pré-nuvem, né? Eu tenho que fazer uma limpeza do meu ambiente. Por quê? A gente acabou de comentar que eu pago pelo que eu uso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né? Vamos supor que eu tenho uma storage, eu tenho um armazenamento lá, que eu tenho 1 tera de arquivos armazenados, né? Tá 1 tera de arquivo lá sendo armazenado. Se eu não planejo, eu vou para a cloud, eu posso fazer o seguinte: vamos pegar esse 1 tera e subir para a cloud. Beleza, podemos subir esse 1 tera para a cloud. Mas às vezes você pode fazer um saneamento ali e muito facilmente descobrir o seguinte: olha, eu estou com 1 tera aqui, mas desse 1 tera, 500 GB é lixo, é coisa que não se usa mais, é coisa que não faz sentido. Então, para que eu vou pagar para ficar armazenado meio tera em cloud se eu não uso aquilo ali mais? Então, antes de levar isso para a nuvem, o que que eu faço? Faço uma limpeza no meu ambiente local, desse 1 tera passo para 500, ao invés de subir 1 tera, eu vou subir 500. Pronto, já gerei uma economia violenta.
Então, tem todo esse trabalho de limpeza, de pré-processamento, que é muito importante ser feito antes de migrar para a nuvem, porque eu já vou limpo, já vou menor, já vou mais leve. E como eu vou mais leve, eu vou pagar menos, né? Isso acontece muito em banco de dados, por exemplo, também, né? Às vezes eu tenho um banco de dados, um sistema que tem um alto consumo do banco de dados, e talvez aquele alto consumo é simplesmente falta de criação de índice, algumas consultas ali que estão mal construídas. Então, às vezes, eu faço um saneamento no meu banco, construo índices que faltam, dou uma melhorada em algumas consultas customizadas que eu fiz. Eu consigo dar uma enxugada e ao invés de eu criar um banco lá com, sei lá, 4 processadores, pode ser que 3 era suficiente, 2 era suficiente. Eu só estou usando 4 porque sempre foi assim, né? Mas como eu estou indo para a cloud, vale a pena refazer, dar um novo olhar, uma nova olhada nesse ambiente local e ver, cara, onde que tem arquivo que eu consiga pagar, onde que tem servidor que está superestimado, vamos dar uma enxugada nesse ambiente, subo mais leve, isso gera economia, né? Eu consigo otimizar isso tudo e subir de forma mais eficiente, tá? Outra dica a gente pode ter também que na maioria dos sistemas de cloud, e eu trouxe aqui só o exemplo da Microsoft e da Azure para vocês, mas na maioria existem planos diferentes para você explorar, né? Então, assim, se você só vai, vamos migrar para a Microsoft, vamos, aí você faz uma assinatura lá e passa a usar. Às vezes não é a melhor situação, é melhor dar uma olhada quais são os planos que ela tem para oferecer, que pode ser que ela tenha planos mais baratos que você consegue entrar e economizar. Por exemplo, você pega aqui o exemplo da Microsoft, a mesma máquina aqui, ó. Se você usa esse recurso que a Microsoft fornece de reserva de máquina, você faz um contrato de 3 anos, você vê que a máquina passa de 196 para US$ 73. Só isso já dá uma reduzida. Então, se eu estou fazendo um planejamento, eu sei que eu vou migrar e eu vou ficar, eu vou 1 ano, 3 anos, eu já quero fazer esse compromisso, eu já gero uma economia que eu não consigo gerar dentro de casa. Então, eu tenho que explorar bastante. O Oracle tem isso, a AWS tem isso, Microsoft tem isso. Dá para explorar projetos, planos ou pacotes diferentes que ajudam bastante nos custos, tá? Então, assim, ó, partindo aí para o encerramento. Copiar e colar geralmente não é a melhor estratégia, né? Vai custar mais caro, geralmente vai gerar ali um problema futuro, tá? O que que eu estou falando de copiar e colar? Você pegar o teu ambiente local, simplesmente, olha, vamos replicar isso que eu tenho local em nuvem, do jeito que está, isso normalmente não vai funcionar? Funciona, mas não vai ser a melhor estratégia, tá? O que que é o ideal? Analisa o ambiente local, faz toda essa engenharia que a gente está comentando, de quais são os serviços de nuvem ideal, qual o tamanho ideal, qual o recurso ideal, qual o tamanho ideal, faz toda a limpeza necessária. Então, sim, faz todo esse projeto e aí sim eu subo tudo isso para a cloud de uma forma mais eficiente, tá? Esse cuidado a gente tem que ter o tempo inteiro, tá? Acompanhamento tanto no pré-migração quanto no pós-migração é essencial. Então, antes de migrar, eu tenho que fazer esse projeto. Depois de migrar, eu tenho que ter um acompanhamento contínuo. Por que que tem que ser contínuo depois? Porque às vezes eu subo isso para a nuvem, para um serviço. Passa uma semana, 2 semanas, um mês, 3 meses, é criado um recurso melhor e mais barato. O que que eu faço? Migro para esse recurso melhor e mais barato. Então, tem que estar continuamente analisando todo o ambiente para ter certeza que eu estou com o meu recurso, usando o melhor recurso, tá? Agora, é claro que eu não posso deixar de dar o alerta de sempre, né? É óbvio que eu comentei que nuvem é o mais barato. É, se você faz todas as contas, né? Faz todo o cálculo certinho. E eu comentei também que ela é muito mais segura, né? Porque você herda uma segurança que você não teria dentro de casa. Só que é claro que, por mais seguro que ela seja,
eu ainda tenho que manter os meus cuidados, fazer o meu exercício de casa, né? Porque ela tem muita segurança, mas se eu fizer besteira, é óbvio que eu vou ter problema. Então, por exemplo, eu vou para a cloud, é claro que eu vou continuar me preocupando com backup, eu vou fazer um projeto de backup legal em cloud, é claro que eu vou ter que me preocupar com essa conexão com a nuvem, né? Eu vou ter que me preocupar com os acessos dos usuários. Então, assim, não é porque é mais seguro que também eu vou deixar o negócio solto, porque eu tenho que ter um cuidado de fechar aí todas as portas, né? Eu gosto de sempre destacar essas três, eu chamo de leis, né? Mas três regrinhas ou três pilares da segurança da informação, né? Que a gente tem que lembrar que eu preciso fechar toda a porta possível, tudo, eu tenho que fazer todo o acompanhamento e fechar tudo que é possível que pode gerar um problema futuro. Uma vez que eu conseguir fechar tudo, eu ainda tenho que ter em mente que algum incidente vai acontecer, em algum momento alguma coisa pode acontecer. E aí o que que eu tenho que fazer? Garantir que aquele incidente seja o menor possível, né? Então, teve alguma invasão, alguma coisa, eu vou garantir que aquilo seja o mais limitado possível dentro do meu ambiente. E, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que eu vou me recuperar da forma mais rápida possível. Então, quando eu crio um projeto de nuvem, eu tenho que ter em mente essas três pilares para que isso faça parte do meu projeto. Eu não posso deixar que isso não seja um dos principais pilares ali da minha migração, tá? Pessoal, tentei correr o máximo possível, uma horinha é muito rápido, né? Porque é um assunto extremamente extenso. Se deixar, eu fico aqui 3, 4 horas e a gente não consegue sair do lugar, porque é muito assunto, né? Mas eu queria já deixar em aberto se alguém tem alguma dúvida, alguém quer colocar algum comentário, alguma ideia, alguém quer fazer alguma perguntinha, eu já fico disponível para a gente bater um papo. Alguém quer esclarecer algum ponto que ficou nebuloso por aí, ou podemos caminhar para o encerramento? Tranquilo, pessoal? Beleza. Dá um joinha só para saber que está todo mundo vivo aí e ativo. Acho que está todo mundo por aí ainda, né? Ótimo, beleza. Eu acho que tem o Alceu. Quer fazer uma pergunta? Você fica à vontade. Tem uma mãozinha aí. Só abrir teu áudio, Alceu. Fica à vontade aí. Ou se clicou na mãozinha e não Ô, era. Souza, Isso. Hum. vamos bater um papo aqui então. Fala aí, Alceu. É o seguinte, no início você falou sobre a conexão com a internet hoje, né? A gente vê que o avanço, a conexão com a internet hoje está muito avançado, né? E também a tecnologia em nuvem também, é uma tecnologia que cada dia está aprimorando bastante conhecimento aí, né? E etc. Mas mesmo assim, Souza, algumas cidades elas enfrentam com essa falta de conexão com a internet, né? Porque podemos aqui, eu falo aqui do sul de Minas Gerais, localizado na cidade de Machado, mas tem algumas pequenas cidades aqui do sul de Minas que têm grandes empresas. E a internet ainda é via rádio, não tem internet via fibras. Então, nesse cenário, né, a conexão com nuvem, ela fica... A gente não pode ter não é uma conexão 100% confiável, né? Não tem uma conexão ampla, com alta velocidade, para migrar para um ambiente em nuvem, né? Então, ainda assim, algumas cidades enfrentam com essa falta de conexão confiável da internet, né? Uhum. Sim. Não, Alceu, concordo plenamente que a gente ainda tem, principalmente, você está falando de Minas, né? Eu também estou em Minas, e você fala aí de alguns estados, e principalmente Minas, norte de Minas, às vezes ali você pega Amazonas, tem algumas regiões que realmente ainda tem conexões bastante complicadas, né? Isso acontece muito. Mas o que a gente tem percebido é que isso tem rapidamente melhorado, né? Tem tido uma melhora bem forte nisso. E se você for fazer uma conta, entre aspas, né? Se você for colocar na ponta do lápis, o que que você vai ter que fazer? Dar uma olhada assim, ao longo do ano, quanto tempo a minha empresa ficou parada por falta de conexão, né? Quantas quedas eu tive, quanto tempo durou? Isso é algo que tem que fazer sim parte da tua conta, com certeza. Só que o que a gente tem percebido é isso, está ficando cada vez mais fácil e vai ficar ainda mais. Eu quero dar dois exemplos sobre isso, principalmente porque a gente está numa situação que o 5G está sendo ativado no Brasil, né?
E isso vai dar uma revolucionada muito grande no nosso ambiente de nuvem, porque com o 5G a gente resolve o problema, tá? Porque a gente vai ter uma conexão excelente com o 5G, seja em estabilidade, seja em velocidade. Só que o que eu queria destacar antes disso é o seguinte: eu tenho até um exemplo bem prático de uma empresa. Quem foi até no Status Summit no ano passado, o pessoal da empresa deu esse exemplo lá no Status Summit. Eu achei bem legal, que ele falou o seguinte: ele teve uma situação que estava na empresa dele, e a empresa dessa pessoa fica no ambiente rural, em que a internet também é muito ruim, muito instável, tem muitos problemas com a internet. Ele falou que chegou um dia lá que eles precisavam emitir uma nota fiscal, se eu não me engano era isso, né? Posso estar enganado, mas precisava fazer a emissão de uma nota fiscal e, coincidentemente, eles ficaram sem internet. O que que ele fez? Pegou o notebook, roteou o 4G do celular e emitiu a nota usando o 4G do celular. Tranquilo. O que que eu estou querendo dizer? Quando você migra para a cloud, o mais importante não é a velocidade. Eu não preciso ter um link de 100 mega, 200, 300, 400 mega. O mais importante é a estabilidade, né? Então, o que que eu vou ter que preocupar? Um link estável e, de preferência, pega dois links. Seja dois links residencial, pega dois com duas saídas diferentes, um link maior, o outro um pouquinho menor, etc. Já coloca essa questão do 4G ou daqui a pouco o 5G como alternativa. Olha, de tudo mais, falhou, eu tenho o 4G aqui. E aí, Alceu, você vai concordar comigo que praticamente, dificilmente você vai ter uma cidade que pelo menos um 4G rodando legal não tenha, né? Para pegar e assumir esses pontos de maior dificuldade. Então, assim, concordo plenamente com você. Temos ainda no Brasil uma estrutura que está melhorando, mas que ainda falta chegar um pouco. Mas coloca no cálculo isso, tá? Quanto disso vai impactar no meu projeto? A gente pode talvez descobrir que não vai ser o maior impacto do teu projeto, tá? Respondido, Alceu? Tranquilo? Respondido, Souza. Muito obrigado. Ótimo. Acho que o Adriano tem uma pergunta aí, Adriano. Fica à vontade, Adriano. Ou não, Adriano? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a mão levantada. Eu acho que não, né? É só o Adriano mesmo. Eu não sei se o Adriano clicou e não viu que clicou na mãozinha. Nada? Ok. Adriano, se você depois quiser fazer alguma pergunta, me chame em paralelo, tá? Você tem meu contato, pode me chamar à vontade. Eu não sei se você está com dificuldade no som aí, pode colocar no chat também se você achar melhor. Mas se você não conseguir fazer pergunta, me chama depois, tá bom? Eu te respondo com toda certeza. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Não. A gente já vai encerrando? Acho que não, né? Ok, pessoal, vamos fazer o seguinte. Souza, me ouviu Oi. aí agora? Opa, agora foi, Adriano. Já estava Opa, preocupado com beleza. você aí. Não, tranquilo. Pode falar. Aproveitando o gancho do Alceu aí, porque é a dúvida assim, o argumento que eu usei com você ontem, até quando eu conversei com você. Mas agora na tua apresentação me ocorreu uma outra coisa. Você Hum, falou em virtualizar, em levar os servidores para a nuvem. E no final aí você fala em garantir segurança, com os riscos, por exemplo, para você se recuperar de um desastre. tá. Além dos servidores, eu preciso levar também o meu Firewall para a nuvem? Não. Vamos lá. Quando você vai migrar para a cloud, você está falando de duas bordas agora, né? Você vai passar a ter dois firewalls, né? Que é o teu firewall da ponta da borda da nuvem, que já está embutido no teu serviço lá, conectado no teu firewall que está do teu lado, né? Quando você fala em migrar para a cloud, você tá fazendo o quê? A tendência futura é que a empresa vai desligar tudo que é dentro de casa. Beleza, desligou tudo que tem lá. Mas uma coisa vai manter ligada, que é a internet, a rede. Então, Não, mas assim, eu tô a falando rede assim, vai eu ter. tô falando exatamente isso. Eu vou ter que ter um firewall em nuvem também linkado com o meu, ou seja, eu tenho que proteger a empresa que vai me fornecer esse serviço de nuvem. Vai me fornecer um firewall também que eu vou Sim, gerenciar, ou eu sim, tenho sim. que levar meu firewall para lá? Não, você não tem que levar, não. O Firewall também é um serviço que você vai ter em cloud, tá? E aí o que você vai ter que escolher é qual nível de Firewall que você quer, tá? Você pode pegar um Firewall mais simples, tudo, por exemplo, assim, cara, eu só preciso fechar aqui portas, eu não preciso de nada muito
muito completo, tal, um firewall simples funciona, legal. A maioria já te fornece isso gratuito, já está embutido ali no serviço, já está o firewall junto, tá? Mas você pode falar assim, não, cara, eu preciso de um firewall mais parrudo, eu quero um firewall com mais recurso, porque eu preciso criar VPNs com todas as minhas filiais, cada filial vai ter uma VPN fechada, etc. Você também consegue contratar um serviço de firewall como qualquer outro e você escolhe o firewall que você quer, tá? Inclusive, qual que é o teu firewall local hoje? É o Fortinet. Fortinet? Você consegue, por exemplo, contratar um Fortinet em cloud também para conectar Fortinet com Fortinet. Vai da tua escolha. Ah, precisa ser Fortinet em cloud? Não, pode ser qualquer outro firewall conhecido ou desconhecido, ou próprio nativo de cloud. Qualquer um você faz, você consegue fechar VPN, você consegue fechar a porta se não quiser usar VPN. Então, vai muito da característica do teu serviço. Mas sim, você vai ter os dois firewalls, da tua borda da tua empresa, e lá na cloud você vai ter um firewall que aí depende do teu projeto, se é menor, maior, mais completo, menos completo. Respondido, Adriano? Ok, obrigado. Ô, Souza, posso dar É o Alceu, né? deixa Ok. eu complementar aqui para o Adriano. Ô, Adriano, uma ótima tarde para você aí. Deixa eu Boa te contar um tarde. caso que aconteceu aqui já com uma empresa. Ela migrou o sistema dela, fez uma cópia. Ela tem um servidor local e está fazendo um backup em nuvem, né, de toda a sua estrutura. E essa empresa adquiriu novos equipamentos servidores, né? E precisava trocar os servidores. O que ela fez? Ela startou seu serviço em nuvem e ficou operando ali por uns 3, 4 dias em nuvem, até os servidores locais serem formatados, fazer toda a infraestrutura aqui dentro, ok. Acontece, Adriano, que nesse período a empresa sofreu um ataque em cloud. E complementando o que o Souza falou, então são dois cenários. Você tem o seu serviço em cloud e você também tem que preocupar com a sua segurança. Sim. Então, essa empresa, quando voltou o serviço para o serviço local, né, startou o seu servidor local, e a partir desse momento ela se preocupou com a segurança em nuvem. Então, essa empresa também trabalha com o FortiGate, então adquiriu o sistema de segurança em cloud, FortiGate, e toda vez que é startado o serviço em nuvem, é feita toda uma configuração de segurança ali, de VPN, toda a segurança. Só um complemento aí, Souza. Sim, gratidão, seu, uma observação extremamente válida que complementa o que eu comentei. Ah, só porque eu estou migrando para a cloud, eu estou me aproveitando de toda a segurança, não quer dizer que eu também vou abandonar a segurança. Porque assim, a gente está falando com muitas pessoas aí que são da área técnica, e vocês sabem, gente, é uma briga de gato e rato, né? Quanto mais eu estabeleço segurança, mais alguém vai tentar burlar essa segurança. Então, assim, ao mesmo nível de segurança que eu tenho que preocupar dentro de casa, eu tenho que preocupar em cloud. O que eu ganho em cloud é que eu ganho mais recursos gratuitos que eu não tenho em casa. Então, assim, tem muito firewall, muito sistema de proteção que já vem embutido em cloud e que é gratuito, isso já é uma vantagem. E eu ganho em cloud que eu já está embutido a segurança vamos pegar um exemplo bem prático, Microsoft. Toda a segurança que a Microsoft estabelece para os recursos dela está no meu recurso também, né? Que acabo me aproveitando disso. Mas é óbvio que eu subo o recurso, eu vou ter que me preocupar de fechar a porta. Por exemplo, eu subo uma VM para lá, e eu não configuro o firewall e deixo a 3389 aberta, com usuário e uma senha simples, do mesmo jeito que você faria dentro de casa, você vai ser invadido em 5 minutos, na nuvem você vai ser invadido em 5 minutos. Então, assim, eu estou procurando, né? Então, assim, se eu estou subindo para a cloud, eu vou ter que fechar a porta, eu vou ter que ter senhas fortes, eu vou ter que preocupar ali se eu vou precisar ou não de um monitoramento ativo. Então, tudo isso você ganha em cloud, né? Hoje, nos nossos relatórios, eu consigo identificar se tem alguma porta ali que alguém está batendo, tentando fazer um ataque de força bruta com alguma senha. Isso aí dispara o alerta para a gente. Na mesma hora, a gente bloqueia o atacante. Então, assim, são recursos que eu tenho em casa, tenho nuvem nativo também, ou como o senhor comentou, às vezes a empresa pode também contratar serviços um pouco mais completos e um pouco mais caros, depende muito aí do teu projeto, né? Então, segurança sempre, né? A gente não pode desconectar de segurança, seja em casa, seja em nuvem.
Agora, só complementando, como eu falei, se deixar eu falo, né, gente? Eu vou embora. Quando você está em cloud, a facilidade de você conseguir criar, por exemplo, um sistema de backup eficiente é gigantesca. Então, você consegue, por exemplo, criar dezenas de pontos de backup em dezenas de lugares diferentes, dentro do Brasil, fora do Brasil, em minutos. E você automatiza isso tudo, coisa que dentro de casa seria muito difícil de fazer, né? Com retenções diferentes, etc. Então, o que eu estou comentando é que você ganha recursos que te apoiam em segurança, que facilitam a tua segurança, mas você continua tendo que ter essa preocupação com segurança. Isso é inegável, tá? Você tem um ambiente de recurso de área, de tecnologia da informação, segurança não é algo que eu posso deixar de lado, né? Obrigado ao seu e ao Adriano, e contribuição excelente de vocês, pessoal. Acho que é isso, né? Mais alguém? Ao seu, Adriano, quer complementar mais alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Ótimo. Tranquilo, tranquilo, Souza. Muito obrigado aí. Eu agradeço todo mundo que está aí, gente. Gratidão, um prazer aí falar com vocês. E assim, ó, fico inteiramente à disposição. Se precisar de mim, me chama, tá? Tem meu contato aí, vocês têm meu contato aqui na tela também. Se precisar falar comigo, me chama no WhatsApp, no celular, liga para mim, a gente vai batendo um papo aí a qualquer momento, tá bom? Gratidão por todo mundo aí que esteve presente e colaborou, tá? E fico disponível, beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço, hein? Qualquer coisa é só me chamar. Ah, e lembrando que vai ficar gravado aí, vai estar disponível no portal da CM, tá bom? Abração, gratidão para todo mundo.